Neste episódio do Bitalk vamos falar com Humberto Pereira, ele é CEO e founder da Rose, uma startup que já levantou 25 milhões de euros para criar uma nova spreadsheet no-code. Ele vai-nos desvendar todos os segredos e vamos falar também de um pouco da realidade de venture capital, de startups, de negócios, de estar na vida e de uma teoria muito interessante de Humberto que são as 3 webs, as 3 internets. Ficam já aqui uns momentos do episódio. Espero o dinheiro porque o dinheiro é infinito. Eu digo isto às pessoas riem-se um bocado. Porque às vezes as pessoas pensam, negócios, startups, são coisas bastante diferentes e a forma como tu comunicas e como pensas no negócio é completamente diferente. Vale mais a pena investir em ideias se as ideias são verdadeiramente loucas. O que tu estás a dizer basicamente é que o percurso acaba por ser determinante, não é? Uma delas é este tema do cripto, do metaverse, etc. Portanto, A descentralização. Esta descentralização agressiva. E nós, na altura, achámos que 1 milhão de euros para aquilo que nós tínhamos, que era nada. Só alguns engenheiros é que conseguem dominar o cripto. Então o sistema não é descentralizado por natureza. Mas tu estás a falar da cripto ou estás a falar de blockchain? Porque a partir do momento que tu estás a fazer isso, estás a prescindir de poder. E prescindir de poder é também prescindir de vantagens, não é? Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Exatamente. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor. Bom, Humberto, olha. Que horas são, Humberto? 12h36. Pronto. Temos aqui 1 hora e 24 minutos. Ui, dá para muita coisa. Excelente conteúdo. Dá para montar uma empresa. Olha, eu por acaso, Vamos fazer isso. Uma das coisas que nós falamos muito no EasyPlay é, nós diferenciamos muito os negócios e as startups, estás a ver? Porque nós somos um investidor bootstrapped, como nós gostamos de dizer, nós não temos um fundo, não temos LPs, e nós essencialmente investimos aquilo que geramos da comunidade. Portanto, temos empresas que são negócios e que gerem profit, nós podemos agarrar nesse lucro, investir em startups e em mais negócios. Existe ultimamente, nos últimos anos, tem aparecido uma tendência, isto é bastante recente, apesar de já estar há alguns anos, que é as startups. E a lógica das startups é uma coisa completamente diferente do que uma lógica de negócios. Por exemplo, vocês no caso da Rose já levantaram um total de 25 milhões, não me engano, não é? Nem estou a contar. Eu sei, foi mais ou menos 1 milhão em seed, Não, 8 milhões em série A Certo. e 14 milhões em série B. Foi. E nós gostávamos de desconstruir um bocadinho o que é esta lógica, porque às vezes as pessoas pensam, negócios, startups, são coisas bastante diferentes e a forma como tu comunicas e como pensas no negócio é completamente diferente. Tu decidiste fazer uma startup? Pois, eu não decidi nada, eu tinha esta ideia das spreadsheets e irritava-me muito, eu irrito-me imenso com imensa coisa. Irritava-me o Excel e o Google Sheets porque, sendo ferramentas que eu usava imenso e que eu gosto de usar, falta-lhes imensa coisa. E muitas das coisas são óbvias. E falava às pessoas, para que não se faz isto, para que não se faz aquilo, isto dá para fazer assim. Eu dizia, não, isto não vale a pena, já há, e não sei o quê. Irrita-me ainda mais quando as pessoas dizem que já há ou que não é preciso. E eventualmente eu decidi fazer. E foi um bocadinho, para tocar nesse ponto do que é uma startup versus um negócio, foi um bocadinho uma ideia que eu queria construir, mais ainda esotérico que uma startup. Esta aqui é uma ideia. Pronto, e as pessoas que investem estão a investir mesmo numa ideia, num conceito que faz falta uma transição digital de aquilo que é as spreadsheets hoje em dia, este suporte de pensar e de manipular e massajar dados e apresentar dados. Sim, o Excel deve ser de umas coisas mais utilizadas. Mais usadas, que é uma ferramenta usada todos os dias, depois usam para coisas pequeninas, estão tudo listo e tal. Eu vi um número teu que era à volta de 1 bilhão de pessoas que usam spreadsheets. Há 850 milhões no mundo Microsoft e 350 milhões no mundo Google Sheets. Eu não sei qual é a interseção, mas arredondei mais ou menos para 1 bilhão. Certo. Acho que não é uma coisa muito errada. E, portanto, nós queríamos fazer... Eu acho que a distinção tem a ver com, por um lado, quanto espaço é que tu queres provar e quanto é que vale o negócio, não é? Vale mais a pena investir em ideias se as ideias são verdadeiramente loucas. Não vale a pena dizer, tenho uma ideia muito louca que é
jantar logo à noite. Ok, se tu não vais jantar logo à noite, não vale a pena investir nesse sonho, pá, ou vais ou não vais jantar logo à noite. Certo. E pronto, é um negócio, é uma transação, tu queres ir, tu podes ir e só não vais se tu não quiseres e só não tens esse prazer e esse custo se tu não quiseres. E depois logo vais ver se aquilo te deu mais prazer do que custo ou mais custo que prazer. Outra coisa é pensar, não, eu vou fazer quero ir a Bali, um sonho que montes de gente tem, ou quero ir à Índia e conhecer um país, uma coisa qualquer. Isso é muito mais do domínio da ideia, ok? Tu tens que começar a poupar e tens que começar a investir tempo muito antes de saber sequer se é feasible ou se vai ser engraçado, não controlas a maior parte das variáveis, não sabes quanto é que custa, não sabes quanto é que vai custar sequer ir à Índia. Mas tu dizes, não, é barato, eu só gastei X, só gastei Y. E acho que na Rose foi um bocadinho assim, portanto, fomos muito startup ao estilo americano, que é nós sabíamos que há um trabalho a ser feito e sabíamos que há muita gente que está apaixonada por esta ideia das spreadsheets e de ter poder eles próprios, também é um dos tons, é retirar... Sim, no fundo vocês metem esteroides na spreadsheet. Metemos esteroides, roubamos um bocadinho do domínio da engenharia para trazer para o mundo das pessoas mais normais, como eu, e pronto, sabemos que há essa atração, sabemos que há esse mercado, mas não sabemos necessariamente os passos que estão até lá. E sabemos de certeza absoluta que demora muito mais do que aquilo que demora a fazer uma transação. Uma transação demora segundos. Tu dás dinheiro e recebes um serviço. E montar uma spreadsheet eu sei que demora infinitas vezes mais do que isso. Portanto, nunca seria possível construir uma spreadsheet de raiz em menos de um ano, por exemplo. Nós já vamos em 5 anos, mas seria impossível fazer em menos de um ano. E pronto, pelo menos durante um ano, tu sabes que vais ter só investimento e zero receita. De retorno. E mesmo depois dessa altura, pois há uma grande dúvida. Então acho que a startup é quando tu tens uma vontade muito forte e controlas algumas das variáveis. Acho que os investidores olham para nós e não, estes tipos sabem montar uma empresa e sabem gerir custos, e sabem contratar pessoas, e sabem fazer um plano, e sabem fazer produtos de engenharia, dominam aqui alguns ingredientes básicos. Aquelas bases. Dominam os legos, ok? Sim, mas agora, se vão construir aqui um barco todo giro, ou a casa da polícia, vão fazer uma coisa assim que as pessoas de facto querem, eles não sabem, e de facto é um risco muito mais elevado, uma startup como a nossa, do que um negócio, ou uma startup negócio, que é, tu sabes que passado 3 meses podes começar a faturar com uma coisa incompleta e tal. Sim, mas também podes alegar que eu vou abrir um restaurante, mas eu também não percebo nada de restauração e vou andar a descobrir, né? Mas nesse caso não é uma startup. Portanto... Pois, mas eu acho que há essa coisa do descobrir, mas também há a questão temporal, não é? Num restaurante tu sabes que se no dia a seguir começares a vender chocolates, estás in business, não é? Estás a vender. Já sabes que tens o market fit, não é? O product market fit. As pessoas à partida querem aquilo e tu sabes que quando abres um restaurante especialmente físico, tu sabes que o foot traffic, quanto a localização, já pré-determina certas vendas. Há certa população numa certa área, e depois têm que comer. E as pessoas não vão andar 20 km para irem tomar um café ou para comer uma torrada. Contudo, na startup as pessoas fazem milhares de quilómetros, vão a uma startup ou francesa, ou alemã, ou inglesa, ou portuguesa, para encontrar o mesmo serviço e, portanto, é muito fácil percorrer grandes distâncias. Portanto, tens mais risco porque há também muito mais oferta. Humberto, mas aí então coloca-se a seguir o ponto seguinte, que é, ok, então nós até sabemos fazer uma empresa, até sabemos aquelas coisas básicas, mas tu para tu conseguires captar um investidor é preciso muito mais do que isso, não é? Portanto, tu tens que provar que consegues, ou que vais conseguir realizar aquele sonho. Tu tens que passar esse sonho para o investidor e o investidor vai ter que, no fundo, comprar o teu sonho e acreditar que ele é possível. É verdade. Não é? Bom, no nosso caso, as pessoas já tinham o nosso sonho. Não é? Toda a gente já mexe em Excel. E já toda a gente sentiu o poder do Excel. E já todos os investidores se excitam imenso com a nossa ideia. É uma ideia fácil de vender. Porque as pessoas experienciam aquilo todos os dias, experienciam o poder, já toda a gente que trabalha em finanças e em investimentos teve aquele momento de foda-se, este modelo está, peço desculpa. Na boa, pode dizer. Este modelo está altamente, está espetacular. Okay, eu gosto disto aqui, eu fiz aqui uma coisa inteligente, eu consigo prever este modelo, este mercado, esta evolução aqui.
E acho que as pessoas vivem... Espera aí, mas não está aprovada a tua competência para realizar isso. Pois, ok, mas pelo menos do mercado acho que é fácil licitá-los, existe. A minha competência do mercado, bom, de facto não está aprovada. É só um disclaimer Até aqui. acontecer não está Até aprovado. acontecer. Mas eu já tinha feito outras coisas antes, razoavelmente complicadas, ou razoavelmente da mesma praia, e acho que muito por aí as pessoas foram, não é? Tinham um Ou seja, razoavelmente bom, as pessoas gostam da minha maneira de transmitir estas imagens, e eu acho que é importantíssimo. Uma das coisas mais difíceis é como é que chega a altura em que os investidores olham para ti ou para a tua empresa e dizem: eu quero estar naquela empresa, eu não quero sequer investir, eu queria ser aquela empresa, eu queria estar a fazer aquele produto. Eu acho que quando fazes isso aí já ganhaste a conversa logo à partida, e acho que isso diz muito dos mercados. Pronto, tentar vender ideias que não sejam nativas aos mercados é muito difícil. Por exemplo, tentar vender a investidores portugueses coisas que não se compram e não se vendem em Portugal é mais difícil. Não é? Tentar dizer, agora se calhar até é fácil, mas imagina-me que uma pessoa queria investir num negócio de ramen, comida japonesa. As pessoas podem, um investidor de comida nem sequer sabe o que é que aquilo é, não está a pensar naquilo em específico. E, por exemplo, investir numa coisa de bebidas ou de turismo é muito mais fácil, porque os portugueses sabem o que é viver com o turismo, sabem o que excita no turismo, o que é que, pelo menos a eles, os excita. O que tu estás a dizer, basicamente, é que o percurso acaba por ser determinante, não é? E o contexto também, e o contexto onde está. E o contexto onde estás, mas pronto, o contexto é igual para todos, não é? O percurso é diferente. É verdade. Portanto, e quem não tiver esse percurso e estiver a fazer uma empresa pela primeira vez, vê-se às aranhas. Portanto, já não consegue dizer, olha, eu vou fazer isto. É verdade. Acho que o que estás a dizer, no fundo, não é qualquer pessoa que consegue fazer este tipo de rondas, não é? E uma pessoa, quando está a criar uma startup, é sempre a primeira questão: preciso levantar 100 mil euros para começar o meu produto. Mas tu começaste com 1 milhão. Mas o que eu estou a querer dizer é também nós podemos ter ideias loucas, mas temos que, nesse caso, tendo em conta aquilo que estás a dizer, avaliar se nós temos a capacidade e se temos nós até podemos ter a capacidade de o fazer, não é? Mas a capacidade de convencer os outros que nós somos capazes é outra. E encontrar as pessoas certas. E esse ponto até é uma coisa que eu digo imensas vezes dentro da Rose, que há projetos difíceis. Agora temos muita dívida técnica, é preciso remodelar este componente ou fazer esta coisa. E uma das coisas que eu mais tento pensar é: esta pessoa está verdadeiramente convicta e está convencida, está a transmitir confiança que ela própria consegue fazer aquilo, porque dizer, temos que resolver esse problema. Temos que não é uma solução. Sim, eu consigo, eu sei, é isto, tenho confiança, eu quero resolver. Claro. Estou motivado para resolver esse problema, para batalhar pelo problema. Isso é muito importante. Contudo, voltando ao ponto de nem toda a gente consegue levantar a ronda, é um bocado esquisito. Acho que em média, e isto acho que vê-se também muito bem pelas carreiras das pessoas, pessoas que têm MBAs, fazer um MBA aumenta o valor esperado de uma carreira. Uma pessoa em média aumenta mais aquilo que vai receber ao longo da vida em termos de salários, etc., independentemente da carreira, muito mais do que o resto das opções que uma pessoa pode tomar. Contudo, uma pessoa corta os extremos. Os extremos, são as pessoas que de facto fazem fortunas muito grandes e revolucionam indústrias, não seguem essa abordagem. E eu acho que fazer as startups é a mesma coisa. Eu acho que com aquilo que eu já tinha feito antes, é razoavelmente previsível que eu consiga levantar uma ronda. Depois, poder-se levantar uma melhor, poder-se levantar uma pior, tal, mas uma ronda razoável, bastante boa, para aquilo que eu estava a tentar fazer e para a dificuldade que é. Contudo, as pessoas que levantam as melhores rondas são, de facto, first-time founders. Simplesmente eles conseguem, porque o cérebro deles, a máquina deles, o corpo deles está mais criado assim, ou é uma paixão ainda mais forte, e eles conseguem despolutar coisas diferentes. Há um nível de energia diferente, acho eu, em alguns tipos de revoluções ainda maiores do que tentar fazer uma spreadsheet, porque há o Vitalik, quando fez o Ethereum, não é? Tipo, ele, não sei se ele tinha feito outra startup antes, mas não me surpreendia que ele não tivesse feito nada assim extraordinariamente visível antes para os investidores. Contudo, ele levou aquilo à frente, mesmo para o Zuckerberg, mesmo para o Steve Jobs, esses tipos todos. Acho que há muitas exceções, e mesmo em Portugal há de haver exceções, de pessoas que de facto é a primeira vez, contudo isso não é nenhum problema para elas. Aliás, até se calhar aquilo que os motiva ainda mais,
que os faz fazerem erros mais rápido e etc. Portanto, que eu já tenho uma visão de risco muito afinada. Eu já sei as coisas que quero e que não quero. Isso leva-me a outro ponto, que é a tua primeira ronda foi 1 milhão de euros, não é? Foi, mais ou menos. Tu precisaste desse valor para provar o conceito. Bom, não provei conceito nenhum com esse dinheiro, infelizmente. Ok. Eu e o meu sócio criámos a empresa e metemos umas dezenas de milhares de euros na empresa para começar, para montar. Já estávamos convictos que íamos conseguir. E fizemos essa mini ronda interna, que era só nós os dois. Porque também já tínhamos sido sócios antes numa empresa anterior. A tal da comida. A tal da comida. Eat first. Aí está, essa mesmo. E depois, quando montámos a ronda, era para fazermos certas milestones, não é? Para conseguirmos provar um bocadinho do produto, para construirmos a primeira versão. Contudo, isso não aconteceu. Nós precisámos de muito mais capital para chegarmos longe. E acho que está-se a ver também na indústria, nesta coisa das startups, este movimento para mais startups, é que as rondas antigas, por exemplo, a Seed era para montar produto, a Series A era para garantir product market fit, a Series B era para escalar, etc. Agora está tudo a andar 1 ou 2 passos atrás. Portanto, a nossa Series B ainda foi para provar o pré-market fit. Okay? 2 passos atrás em termos de investimento. Podia-se ver isso ao contrário, que nós devíamos ter levantado muito mais dinheiro nas rondas anteriores. Mas acho que Mas foi uma necessidade mesmo ou foi uma estratégia tua? Não foi bem estratégia e eu acreditava mesmo que nós conseguimos fazer isto mais rápido. Conseguimos criar uma spreadsheet inteira, competidora com o Excel e com o Google Sheets, parece mesmo louco, em um par de anos, em 2 anos. Mas essa questão levantou sempre o ponto, que é quando se fala com empreendedores, é de género, ok, a tua ideia é isto, é megalómana, é grande, mas vamos simplificar e começar a levar alguma coisa para o mercado. Pois, mas não há muito que se possa simplificar, mas a ideia era a spreadsheet. Portanto, toda a gente sabia, going in, toda a gente sabia desde reis, usei usar essas palavras inglesas. Podes usar inglês. Estou a usar bastante, mas acho que é muito foleiro. Mas toda a gente sabia que nós queríamos fazer uma spreadsheet. A ideia não era provar um componente de uma spreadsheet. Não era. Havia outras pessoas que estavam a tentar fazer plugins para as spreadsheets e nós podíamos ter seguido esse caminho. Mas não queríamos. Não, há uma spreadsheet nova, nós queremos fazer, é esse o plano. E eu acho que isso obviamente afasta 99% dos investidores, que dizem, não, isto não é o canon, não é, de super early, super lean, provar coisas pequeninas e avançar, mas atrai uma quantidade particular de investidores que vinha descobrir, são dos melhores investidores que existem, que querem só coisas verdadeiramente loucas e verdadeiramente arriscadas e difíceis. Obviamente depois também querem uma pessoa que esteja mesmo dedicada àquilo e a maneira como falam e as coisas a que nos expõem. E daí a poderem avaliar uma empresa que está a desenvolver um produto, não é? Porque tu para pôres 8 milhões ou 14 milhões numa empresa tens de dar uma avaliação muito superior, não é? Bom, eu estou a sentir que existe um bocadinho esta questão do porquê é que eles põem o dinheiro. Eles põem o dinheiro porque o dinheiro é infinito. Eu digo isto às pessoas riem-se um bocado. A minha visão é que não há... O dinheiro é infinito. Há infinito dinheiro para investir em startups. Há mesmo. Há as rondas que eu já vi acontecerem nos bastidores, pessoas que me pedem ajuda a isso, implica que não é de todo uma questão de dinheiro. É uma questão pela parte do supply. Não é pela parte de haver dinheiro ou não, eles têm que fazer isto. Não, é pela parte de demand. Então tu praticamente dizes que faltam ideias disruptoras no... Faltam maneiras de alocar capital com diferentes perfis de risco. Faltam. Portanto, os investidores gostam de ter um leque e poder dizer, olha, eu quero uma ideia que tem 1% de risco, ou 10% de risco, ou 99% de risco. Idealmente eles querem uma diversificação, não é? Cada tipo de VC, cada tipo de investidor há a ter o seu perfil, mas idealmente, se pudesse quantificar em números, a maior parte dos VCs ia querer uma quantidade razoável, se calhar os mais orientados ao negócio irão querer riscos na ordem dos 1 a 10%, não é? Já há aqui no suficiente para provar que está 90% feito, falta aqui um 10% de eficiência, cada ronda aumentava 10% o risco, ou 20%, uma coisa assim gerível. Os melhores investidores na Europa, ou os investidores mais loucos, não há melhores, mas os mais loucos na Europa, eu diria que andam à procura daquele 50-50. Okay? 50% das coisas é para ir para o lixo, portanto não vai dar nada, mas investe na mesma porque tem um retorno grande. E acho que os mais estatísticos, aqueles que acreditam verdadeiramente na estatística e no poder dos grandes números, estão à procura de 1 em 10 ou 1 em 100.
É aquela coisa que se diz e que é a realidade, não é? Que há sempre 1 ou 2 investimentos por fundo que paga o fundo inteiro. Certo. Tudo. Portanto, o que faz sentido para eles é procurar empresas que tenham alto risco, porque quando têm muito risco, são muito escaláveis e podem se tornar gigantescas e pagar todo o Pois, fundo para trás. mas agora acho que há aqui várias dinâmicas, não é? Porque de facto, estás a ver? Não é uma sequência direta. Certo. Não, mas essa certo, direta, não. E mesmo ao contrário também não é, porque dizem isso, mas de facto os fundos grandes, os mais bem-sucedidos, aqueles mais visíveis, têm um rácio de coisas que funcionam bastante grande. Até simplesmente, o que aconteceu? Em vez de ter o risco estar no lado dos que falham ou não, está construído dentro do preço. Eles de facto apostam só em ideias muito grandes, só que têm que pagar absurdas quantidades de dinheiro para fazer parte dessas rondas. Por exemplo, há uma startup também na fase da nossa, criada na Europa, com software, uma coisa razoavelmente parecida, e que levantou uma ronda a avaliar a empresa centenas de milhões de euros quando não tinham nada. Centenas de milhões de euros quando não tinham nada. O que estás a dizer é pagar isso, não é? A probabilidade de eles conseguirem fazer, que é uma pessoa que já tinha feito coisas muito interessantes antes, é razoavelmente alto. Simplesmente o preço que eles estão a pagar, também quanto mais dinheiro pões, maior é a probabilidade daquilo funcionar. Para equipas razoavelmente profissionalizadas. Sabes que isto é uma corrida, isto é uma arms race, pá, e se tu consegues ter os melhores engenheiros, os melhores designers, as melhores pessoas de negócios, as melhores pessoas disto e as melhores pessoas daquilo, pá, inevitavelmente eles vão descobrir algum problema interessante para resolver que é grande, não é? Tipo, também não há assim, do outro lado também funciona, o dinheiro não é só um caminho previsível para resolver um problema específico, super concreto, que já está ali medido com um certo risco. O dinheiro muitas vezes é porque tu vais conseguir fazer mais apostas, melhores apostas, e vais arranjar as pessoas que vão descobrir sequer qual é que é o melhor problema para resolver. A maior parte das vezes, as empresas nem sequer sabem qual é o problema, e vocês sabem isto de certeza absoluta, pelas empresas a que eu sei que vocês estão associados, a maior parte das pessoas, e isto acho que é uma coisa boa de montar um negócio e uma startup, não deveria saber qual é o problema a resolver. Devia estar sempre à procura de qual é o problema a resolver. Sei. Agora, qual é o problema que eu devo resolver agora? É de facto vender comida? É a jantar ou é a refeição? E que tipo de comida? Quantas refeições é que eu quero ter no meu cardápio? São 5 ou são 10 ou são 20? E quero ter um chefe muito bom ou quero ter chefes bons? E quero ter uma consistência de comida ou quero uma coisa mais louca e mais improvisada? Todas essas perguntas estão por responder em todos os negócios. Bom, se calhar se fores um contabilista, se calhar o número de perguntas é menor porque ninguém quer que tu repenses muito a contabilidade, queres que te resolvas o problema de uma forma mais ou menos fácil. Mas quase todos os negócios que dependem de propriedade intelectual, para mim está em aberto a questão de como é que deve ser, não é? Como é que se deve fazer? Eu tenho amigos que têm negócios de veterinária, têm clínicas veterinárias, ou que são pintores, ou que estão a pensar em vários, ou são músicos. Tenho amigos que trabalham em todas as áreas. E uma das coisas que mais me interessa quando falo com eles é pensar, mas ele está mesmo a perguntar o que é que eu deveria estar a fazer. Porque é interessante, por exemplo, espero que ele não tenha a ouvir isto, este meu amigo tem a clínica veterinária, ele também é cirurgião de animais, faz cirurgias. E é uma das coisas que eu mais penso, ele deveria estar a apostar na clínica ou deveria estar a apostar só em cirurgias? Porque é uma pergunta óbvia, tu quando vês o entusiasmo que as pessoas falam de uma coisa ou da outra, o perfil de investimento, o risco que existe, o número de pessoas que tens de controlar, todo o problema, as dinâmicas do mercado. Eu sinto no que tu estás a dizer que existem dois mundos muito diferentes, não é? Tens esse mundo que tu estás a falar das empresas que levantam muitos milhões, e depois tens a outra parte do ecossistema que struggles, que tem dificuldade em fazer rondas mais pequenas por outros tipos de projetos. Tem muito a ver com o networking e perceberes quem é que são as pessoas a quem tu podes ir e o background que tu tens, mas tem também a ver com a forma como tu passas a mensagem do negócio que tu estás a criar, não é? É aquilo que o Humberto há bocado estava a falar, que é a energia que tu consegues colocar, não é? Quando estás a falar do teu projeto. Mas tu podes ouvir pessoas super apaixonadas a falar de coisas Mas e o contexto também interessa, não é? Porque nós quando começámos, mesmo eu já tinha a experiência que tinha e tudo mais, nós ouvimos nãos para a primeira ronda durante imenso tempo. Nós falámos, sei lá, com 100 investidores. Simplesmente as pessoas não acreditavam por isto ou aquilo, ou tinham... Não é não acreditar, toda a gente tem um espectro de acreditar, não é? E acreditavam num certo perfil que não lhes
chegava a terem força suficiente para se comprometerem. Que está ok. Só que depois começaram também a acontecer, não é? Nós estávamos também no ecossistema de Berlim, eu na altura vivia em Berlim com o meu sócio também, e no ecossistema de Berlim as coisas são um bocadinho já mais avançadas, já se arrisca mais, já há mais dinheiro, já há mais pessoas que fizeram dinheiro a vender coisas loucas, portanto acredita-se mais nisso. E portanto houve pessoas que não, disseram ok, não, isto parece-me que está aqui um padrão, este tipo aqui parece que é mais ou menos parecido com aquilo, e pessoas com muita amizade e com muito risco investiram em nós. E nós na altura achámos que 1 milhão de euros para aquilo que nós tínhamos, que era nada, tinha sido uma bênção, um maná de Deus e tínhamos conseguido muita coisa. Portanto, viemos a saber, agora hoje em dia, qualquer ideia neste ramo levanta 3, 4, 5 vezes. É comum ver equipas ainda mais incipientes, ainda mais atrás de onde nós estávamos, a levantar rondas, levantar 3 ou 4 milhões, avaliações de 10 ou 20. Quando tu dizes nesta área, estás a falar... Tu falas software, SaaS e sobretudo, em alguns tópicos de automação, que é uma coisa grande, produtividade, marketing online, marketing digital, CRM, neste conjunto de ferramentas de trabalho para o trabalho moderno. Aquelas coisas que mais ou menos todas as empresas vão precisar de uma maneira ou de outra. Vai um bocadinho do Excel e das to-do lists, etc. Continuam-se a fazer to-do lists e to-do lists continuam a levantar rondas de milhões de euros. E to-do list é uma to-do list, sabe? É uma coisa que tantos exemplos tu uso, né? É super engraçado. Eu não entendo muito bem como é que coisa. Tenho um preconceito contra essas rondas. Aí fica assim, como é que essa coisa acontece? Contudo, acontece a mim na spreadsheet e eu fico todo contente. Né? Portanto, há imenso preconceito também contra alguns tipos de ideias. Mas sim, as rondas são uma coisa bizarra quando acontece, porque até haver certeza que elas vão acontecer, a pessoa tem imensas dúvidas e sofre bastante. Toda a gente sofre, não conheço quase ninguém que não sofra. E depois quando acontecem, muda completamente e uma pessoa sente-se hiper vindicada e com razão, e isto também altera o cérebro, esses sinais alteram... Mas tu percebes que essa lógica de levantar esses milhões é uma coisa nova, é relativamente nova, desde o momento que nós temos negócios, não é? Até começar a aparecer esta lógica de Silicon Valley é uma coisa nova, e há muitas pessoas que têm essa... Nova para nós, houve momentos na história com essas loucuras, por exemplo, aqueles filmes do Edison e do Tesla. E do Gutenberg também, que levantava rondas. E quando estavam a fazer os caminhos de ferro nos Estados Unidos, pronto, houve montes. Houve algumas épocas no passado em que as pessoas eram tipo, isto vai estourar, ok? Isto vai estourar. E vai estourar qualquer coisa em que tu metas. E houve coisas ainda mais loucas, não é? Razoável. Houve coisas muito mais loucas. Como, por exemplo, a história das tulipas na Holanda. Exatamente, a história das tulipas. Isso é um bocado mais especulativo, não é? Claro, especulação pura. Começa a entrar um bocadinho mais... Na bolsa. Na bolsa e no valor simbólico das coisas. Mas quando existe... uma revolução como, por exemplo, a internet no início. Eu não sei, acho que é uma das entrevistas ao fundador da Netscape. Mas qual é a vossa estratégia? A estratégia é que nós estamos no mercado que está a explodir. Se a internet vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. Portanto, nós, se ficarmos aqui e fizermos o meu trabalho, isto vamos apanhar aqui este vento pelas costas, isto vai funcionar de qualquer maneira. E de facto, isso existe. A questão é, quantas revoluções destas aqui existem agora a acontecer neste momento? Eu acho que há algumas delas. E há coisas que são muitas mais do que houve alguma vez na história da humanidade a acontecer ao mesmo tempo. Muito mais. Para a questão da medicina e todas estas drogas novas. Eu estava outro dia a discutir uma ideia nesta área. Mais de negócio do que de startup. Acho que na medicina há muitas coisas a acontecer, não é? Porque cada vez mais as pessoas querem viver melhor e mais tempo. E a produção de conteúdo médico, de papers, etc., está a duplicar a cada 4 anos. Uma coisa qualquer absurda. E acho que isso é uma coisa grande. Tens outro fator que é o elder care, não é? Portanto, idosos, a população está a chegar a um pico. Nós agora atribuímos um valor à dignidade humana muito maior. A população mais jovem não tem capacidade, não tem caras para ficar. Portanto, o mercado está a explodir. Nós atribuímos um valor à vida humana muito maior. Muito maior, sim. E as pessoas a si próprias. Contudo, vivemos, acho, em conflito, porque não temos casas para mesmo as pessoas que querem. Quero ter lá os meus pais, os meus avós e toda a gente.
Mas posso não conseguir, não é? Mas eu posso não ter tempo ou qualquer coisa. Se calhar umas coisas são imaginárias e somos um bocado egoístas, mas a verdade é que é um mercado gigantesco que existe. Gigantesco. O mercado do desporto continua a crescer, uma loucura. As pessoas fazerem desporto, cada vez as pessoas vão mais ginásio, querem tomar mais conta de si próprios. Eu acho que há montes de negócios mesmo fora das startups tecnológicas que podem beneficiar da tecnologia e que são coisas como E já que estamos a estão falar a explodir tanto que uma pessoa, se for para lá com o mínimo de profissionalismo, ou seja, querer trabalhar, querer ser honesto, fazer algumas perguntas razoáveis, falar com outras pessoas, trabalhar todos os dias orientado ao cliente, os princípios básicos de montar um negócio, que é impossível não fazer dinheiro em algumas das áreas. Pelo menos é a minha convicção. E na tua opinião, quais são as áreas tecnológicas que são, que no fundo vão começar ou continuam a ser um grande desafio? Tecnológicas, puras tecnológicas ou... Eu acho que há muita coisa a acontecer, mesmo muita coisa a acontecer. Não respondi à tua pergunta de propósito. Pois, eu percebi. Eu sou uma pessoa facilmente provocável e, portanto, aqui estamos. Eu acho que na parte da internet, que é aquilo que acho que as pessoas mais gostam de perguntar, há muito esta dúvida da Web3. Hoje vou participar numa conversa, vou dar uma conversa pública aí num sítio. E vai ser este o tópico, que é, se fala muito da Web3 e o cripto. E eu acho que as pessoas estão um bocadinho enganadas, porque apesar do cripto e destes smart contracts terem imenso potencial, estamos muito, muito longe. E isto não é uma tecnologia unificadora, é uma tecnologia desunificadora do mundo. Portanto, não é sério. Com a internet, ninguém dizia, ou é muito difícil argumentar, não vai haver pessoas que gostam de internet e vai haver pessoas que não gostam de internet. Quem é que não vai gostar de estar mais conectado e ter essa ferramenta? Até pode dar um preconceito, não, as crianças vão ficar mal educadas, mas ninguém vai dizer que a internet tem alguma coisa mal. E quanto à descentralização dos smart contracts, há de facto pessoas que não gostam e há sistemas que sim, porque não... Isso põe em causa a estrutura, certas estruturas da sociedade, não é? E estruturas democráticas, não é? Porque o princípio da lei é que tem que haver remédio, não é? Se não há remédio, não há justiça. Portanto, se uma coisa não pode ser revertida por uma ordem superior, então implica que não há de facto justiça. Portanto, tem que haver, para que há tribunais. As coisas têm que ser vistas por um ser humano para que pode reverter uma decisão e pode reverter esta ideia do remédio. Acho que é uma coisa muito importante. E muitas vezes os smart contracts não têm remédio, por exemplo. Está lá escrito aquilo que acontece. Mas como é que a lei se vai cruzar com isso? Quando uma pessoa tiver que, de facto, dar a volta e pedir o remédio, dizer, não, aquele contrato foi executado, mas por alguma lei, ou por alguma regra, ou por alguma coisa extemporânea à parte digital, aquilo tem que ser revertido. Vai ser sempre andar a catar as pessoas e depois consegue-se buscar as pessoas, não consegue. Acho que gera-se aqui uma certo período. Então, eu não acho que não há uma Web 3. Acho que vai haver assim umas 3 webs diferentes. Uma que é a web maior, que é a web tradicional, que é a web da cloud, onde se consegue facilmente dar serviços aos utilizadores finais, serviços como televisão, como Netflix, como tudo mais, e Amazon, e comprar coisas. Esta é a cloud do meio, onde a maior parte dos negócios quer estar e deve estar, que é fazer produtos que tenham mais ligação ao digital, que consigam extrair as eficiências da tecnologia para dar melhores serviços de uma forma mais barata à população. Esta é a web do meio. E são pessoas relativamente pouco paranoicas. E depois há 2 webs separadas que estão a andar a velocidades diferentes e eu acho que estão a divergir da principal. Uma delas é este tema do cripto, do metaverse, etc. Portanto, esta descentralização agressiva que requer uma tecnologia altamente complexa, onde tens uma mistura pela primeira vez na humanidade, tens uma linguagem que codifica finanças, portanto, euros, dólares, codifica dinheiro e codifica ao mesmo tempo também a parte legal, portanto, aquilo é um contrato, aquilo é um estilo de governance, aquilo está de facto a dizer às pessoas que tem que funcionar de uma certa maneira. Portanto, aquilo é dinheiro mais governance mais engenharia, ou seja, tens componente de matemática, podes modelizar a qualquer coisa. Isso é que é o poderoso deste sistema. A parte financeira eu gosto imenso. Que é, tu antes tinhas uma empresa financeira, um private equity fund, um fundo que investe na bolsa.
Havia a parte financeira, depois havia a parte legal, um departamento diferente, com pessoas diferentes, com regulação, com ligações ao governo e tal, e depois havia uma parte matemática, eram uns maluquinhos que andavam para lá a fazer umas equações e a tentar fazer coisas novas e esotéricas. Agora tens isso tudo dentro de uma só linguagem. E acho que isso é o poder dessa coisa. Mas aquilo é tão extremo que está a andar a uma velocidade que eu acho que a maior parte dos engenheiros não consegue acompanhar, a maior parte das empresas não consegue acompanhar para já, e portanto, se vai ser verdadeiramente descentralizado como eles querem, implica que as pessoas vão ter que todas perceber os conceitos. Depois dizem, não, porque vai haver umas plataformas principais e nós todos só usamos em cima disso. Então não é verdadeiramente descentralizado. Estamos a substituir uma centralização por um sistema que não tem mais ou menos dono, mas que só algumas pessoas é que controlam. Só alguns engenheiros é que conseguem dominar o cripto. Então o sistema não é descentralizado por natureza. A governance implica que tem que haver uma distribuição de facto bastante larga de competências. Mas tu estás a falar de cripto ou estás a falar de blockchain? Estou a falar ou das duas coisas? Todas as coisas. Eu não sei o suficiente para Mas para ainda falar falta mais o terceiro. E falta-me o terceiro. Pronto. Mas acho que este aqui está a andar muito rápido para coisas para a frente. E tem algumas coisas que tocam no futuro e que respondem a algumas coisas. O modelo do meio não responde ainda a sistemas híbridos. Imagina que de facto o Elon Musk vai mesmo para Marte e vai haver uma colónia em Marte. Não vai haver uma cloud sincronizada ao milissegundo como as pessoas querem nestes sistemas do meio, não é? Que sistemas mais rápidos, etc. Vais ter que ter sistemas de sincronização offline, ter grande fiabilidade naquilo que é o contrato e a distribuição de dados e responsabilidades entre sistemas a potencialmente centenas de milhões de quilómetros de distância, e isto acho que requer de facto uma nova abordagem. E se calhar o cripto, o blockchain, etc. até tem algumas respostas para essa coisa. Mas eu acho que há de facto esta massa de uma web nova, que também inclui o VR e o AR, que também são conceitos estranhos para o ser humano, capacetes na cabeça. Eu acho que os tipos de Facebook estão um bocado a leste do paraíso, acharem que é natural as pessoas porem capacetes na cabeça. Ok, se forem uns óculos mais ou menos normais, até pode acontecer em breve, mas daqui a 10 anos as pessoas não vão andar com capacetes inteiros dentro da cabeça o dia todo. O peso não é prático, os nossos músculos não estão treinados para isso. Mas acho que mas essa alegação já agora... Se continua que são a terceira web. Mas acaba. Há do meio, há esta que acho que é mais avançada, e acho que surgiu esta nova web, que também está a romper-se com as outras, que é a web low code, no code, pronto, que nós mexemos um bocadinho nessa aí, que é a web dos criadores, os utilizadores como criadores. Okay? Ou seja, estamos a criar um mundo, há várias plataformas que estão a ser criadas, cujo objetivo é de facto, toda a gente tem poder de criar as coisas. Democratização de criação, não é? E é uma criação não tecnológica. Acho que a democratização que existe no cripto, na blockchain, é uma técnica. Aquilo é por desenho feito assim, que acho que é um conceito super poderoso, eu não estou a criticar, acho que é espetacular. As pessoas que estão a trabalhar naquilo são muito mais inteligentes do que eu alguma vez poderei ser, que eu não consigo perceber nada daquilo. Mas eu acho que há este sistema que é, de facto, na prática, muito mais democrático. E também tem um monte de problemas. Que é como é que nós damos às pessoas mais controle sobre o seu destino? Como é que as pessoas têm mais ferramentas para não ter que dizer não, mas para isso preciso de um engenheiro, para isso preciso disto, eu preciso daquilo. Não, tu sozinho deverias conseguir ser a tua própria unipessoal, deverias conseguir manipular alguma coisa de tech, alguma coisa de contabilidade, alguma coisa de sistemas, que de facto consegues uni-los, e para todos os efeitos práticos estás a criar uma coisa nova. Humberto, eu concordo contigo que as coisas podem ser divididas dessa forma, mas elas têm potencialidades diferentes. Eu vejo que a segunda web que tu falaste, que tem a ver com as criptos e com o blockchain, etc., tem um potencial brutal do ponto de vista de tudo o que seja automatizar processos, simplificar processos, burocráticos sobretudo, descentralizar e acabar com camadas, se calhar, que hoje existem na sociedade em termos de administrações públicas e administrações locais, etc. Portanto, no fundo, coisas que as pessoas fazem que podiam não fazer e dedicar-se a outras coisas muito mais interessantes. Portanto, o potencial é muito grande a esse nível, e nós vamos assistir precisamente à utilização dessas tecnologias, não tanto para criptos, que é aquela parte mais especulativa e que tem entusiasmado mais as pessoas e tem levado mais recursos e mais investimento, e vai continuar a levar muito investimento. Também os ganhos são muito grandes do facto de ser especulativo, não é? Porque aí estamos a viver o oeste norte-americano. E as tulipas, exatamente. Portanto, ou seja, estamos muito na parte especulativa ainda,
Isso vai começar a equilibrar quando os governos começarem, os bancos centrais a lançarem moedas digitais, que isso vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Portanto, a Europa já anunciou, a Rússia também está a fazer, começam a fazer testes no início do próximo ano, a China já está muito avançada a esse nível, portanto, as coisas vão acontecer ao nível das criptos e aí a tecnologia, vão começar a pensar como é que nós vamos usar melhor esta tecnologia para melhorar a vida das pessoas e melhorar a vida das Pois, sociedades. eu tenho dificuldade em perceber esta melhoria. Não, tu estás a é? levantar, tu tens aí um argumento que eu não consigo contestar, porque ele é um argumento válido, que é a questão de reversão de decisões e a reversão de coisas que sejam programadas. Pronto, mas acho que é um desafio e há de se encontrar uma solução. Sim. Se os governos adoptam o princípio fundamental do blockchain é tu não tens que confiar nas pessoas e acho que resolve imensos problemas aí. Queres fazer um contrato com um tipo que está do outro lado do mundo que seja automático. O problema da escrow, simples, não é? Queres depositar dinheiro, a outra pessoa deposita outra coisa e depois, se acontecer as condições, então de facto troca-se o dinheiro pelos bens ou pelo serviço, etc. Acho que é um tópico espetacular conseguir fazer isso de uma forma totalmente transparente e auditável. Mas o governo, as pessoas já é suposto confiarem no governo e os governos... Pronto, qual é a vantagem? Os governos não querem isso. Podiam simplificar já tudo o que quisessem. Não acho que seja uma questão tecnológica. É uma questão de poder, não é uma questão tecnológica. É porque a partir do momento que tu estás a fazer isso, estás a prescindir de poder. E prescindir de poder é também prescindir de vantagens, não é? Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor. Aliás, e quando eles avançam com isso, começam a banir o Bitcoin, não é por acaso. Portanto, porque eles querem controlar a moeda digital. Tantos negócios cá de marketplaces. Porquê é que nós temos que todos contratar engenheiros e começar a desenvolver de raiz um marketplace? Né? Eles estão a criar empresas que querem dizer, eu quero faturar 2, 3 milhões por ano e levar para casa meio milhão. O desafios significa oportunidades. Existe uma oportunidade que é a utilização dessas tecnologias e encontrar formas de pô-las a trabalhar para o mundo real. Estás a falar do exemplo que as pessoas querem fazer sites. Não deixa difícil, sim. Mas também gerar um gerador de sites também é muito fácil. E eles continuam a investir nisso aí imenso. A velocidade de escape deles é continuar a transformar esta torre de marfim ainda mais poderosa, ainda mais forte, um símbolo de luz na confusão que são as aldeias que estão cá em baixo, que é o no-code, low-code.